dizer, passamos a palavra aí para você, Ana Paula. Obrigada. Obrigada, e eu já aproveito aqui para parabenizar todos vocês que estão aqui numa reunião de estudo, numa sexta-feira à noite. Tem muitas pessoas amigas que estão acompanhando aqui conosco, meu pai. E aproveito já para convidar a todos para participar conosco dos nossos estudos da AME, né, Associação Médica Espírita, às quartas-feiras, às 19h30. Então, vamos conversar um pouquinho sobre aborto, sobre o desenvolvimento fetal. No livro de embriologia, a gente tem, logo ali na segunda página, que o desenvolvimento humano é um processo contínuo, que começa com um ovócito fertilizado por um espermatozoide de um homem. Ou seja, a vida começa na fecundação. A partir de então, o autor, que é o Moore, ele continua dizendo, é um continuar de divisões que culmina no nascimento de uma criança. Para Kardec, na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, a união do espírito à matéria se dá no momento da concepção. Essa ligação se dá de molécula a molécula. Então, desde o momento da fecundação, já existe vida. André Luiz, no livro Missionários da Luz, confirma essa afirmação do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, lá na descrição da reencarnação de Segismundo, ele diz que 15 minutos depois do intercurso, né, sexual da Raquel, eles viam ali a fecundação e ali seria feita a ligação do Segismundo. E também, no livro O Consolador, Emmanuel nos deixa bem claro que essa reencarnação começa nas primeiras manifestações de vida do embrião. Então, do ponto de vista embriológico, que é lindo, né, quando a gente vê a embriologia, o desenvolvimento de um feto, é uma coisa apaixonante. Então, um bebê de 1 mês, de 4 semanas, ele já tem um sistema nervoso em desenvolvimento. Então, na 5ª semana de gestação, se a gente colocar um ultrassom, a gente já vê os batimentos cardíacos do bebezinho. No 21º dia após a fecundação, já começa o desenvolvimento do tubo neural, que é o desenvolvimento ali do sistema nervoso central. E já com 2 meses, no final da 8ª semana de gestação, esse bebezinho aqui que parece um ETzinho, porque ele tem, assim, tem umas preguinhas entre os dedos, os olhos são bem afastados, né, a cabeça bem grande, aqui o pezinho também, tem membranas entre os dedos, lembrando o anfíbio, mas esse bebezinho, ele já tem todos os órgãos formados ao final da 8ª semana. É lógico que esses órgãos vão entrar vão aprimorar o seu desenvolvimento e funcionamento, mas praticamente todos os órgãos já estarão desenvolvidos. Se a gente colocar alguma coisa na pontinha do nariz do bebê de 6 semanas, ele é capaz de curvar o pescoço e se afastar, já mostrando algum movimento e sensibilidade tátil. Então, esse bebezinho, entre 6 e 7 semanas após a fecundação, ele já tem receptores de sensibilidade. Ele é, portanto, sensível à dor. Até eu coloquei aqui a imagem do filme que vai sair agora, colocando, assim, o que é por detrás do aborto, porque muitas vezes você vai ler os artigos, os pais optam pelo abortamento, mesmo sendo contrários à questão de contra a vida, porque acham que aqui, por exemplo, ele não sente dor, não sente nada, e isso não é verdade. Oitava semana. No 3º mês, o que a gente vai ter? A diferenciação da genitália, né, o pênis no menino, a vulva na menina, a formação das orelhas, olha só. O tubo digestivo já começa a funcionar, ele engole o líquido amniótico, ele faz xixi, o rim funciona, os movimentos já são um pouquinho mais amplos, e o olfato também começa a ser desenvolvido. Aqui no 4º mês, então,
Esse bebezinho, ele já consegue sugar o polegar, ele mexe, a mãe já começa a perceber os movimentos fetais, ele levanta a sobrancelha, ele faz careta, ele coça a cabeça, ele esfrega o olhinho, então ele já tem quase todos os movimentos de um bebê. Continua essa sensibilidade tática, a gente já disse, e olha só a questão do paladar. Isso aqui foram pesquisas que foram realizadas, está nesse livro aqui, da Joana William, que é Psicologia Pré-Natal. Injetou-se uma substância amarga no líquido amniótico e a criança para de engolir e faz careta. Quando você injeta glicose, ela já engole e bebe, faz carinha feliz, mostrando que já tem paladar também. A audição, isso aqui é fantástico para as mamães, vocês contarem para as mamães, eles escutam. A partir do 4º mês, o feto é capaz de ouvir a voz da mãe. E existem já pesquisas mostrando que, dependendo do tom, se é áspero, se é frequentemente áspero o tom de voz da mãe, isso pode influenciar a criança na sua vontade de se comunicar no futuro após o nascimento. Pesquisas mostram que, por exemplo, o bebezinho está chorando, escuta a voz da mãe, ele para de chorar, mostrando que reconhece, não só escuta, como tem a memória dessa audição intraútero. Também mostra preferência de sons, por exemplo, música pesada, de rock pesado, e uma música de Mozart, então ele fica mais calmo, com movimentos mais tranquilos, e por exemplo, colocando filme de terror, colocando filme agitado de violência, colocando música com muitas batidas fortes, eles se agitam, mostrando insatisfação. Então, é bem interessante, são muitas pesquisas interessantes. Já no 7º mês, esse sistema nervoso central se amadurece significativamente. Aqui a gente tem a produção do surfactante, que é aquela substância que vai deixar o pulmãozinho maduro, né, que a maioria dos médicos coloca. E, ó, parece que esse bebezinho já sonha na 23ª semana, tá? No 6º mês, os sistemas de audição, visão, olfato estão todos prontíssimos, né? E aí, isso aqui a gente fez questão de trazer para quando a gente for falar da interrupção da gravidez, né? Então, esse bebê mostrando toda essa sensibilidade desde ali a 8ª semana, né? Bom, será? No Livro dos Espíritos está dizendo que a alma se liga ao corpo no momento da concepção. Concepção é a fecundação na via normal da gravidez. E na fecundação in vitro, na fertilização in vitro? Será que o espírito já se liga ali? Ou vai se ligar só quando pegar o embrião e colocar no útero? Ou só na hora do nascimento? Como que é isso? No livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo espírito Viana de Carvalho, psicografia do Divaldo Pereira Franco, a gente tem a resposta. Ele vai dizer que no estágio da nossa evolução, do nosso planeta, a reencarnação continua na fecundação, mesmo nesses casos de fertilização in vitro, tá certo? E ele continua a pergunta, né? É um livro de pergunta e resposta. Nos casos dos embriões congelados, estariam eles ligados a espíritos? Não necessariamente. Então, você fez fertilização in vitro, tem um monte de embrião congelado lá, todos eles têm espírito ligado? Não necessariamente, é a resposta do Viana de Carvalho. Em alguns casos, espíritos que pensaram em burlar a lei da vida pelo caminho falso do suicídio permanecem em semi-hibernação, aguardando oportunidade para o recomeço. Então, parece que alguns têm, outros não. Tanto é verdade que quando se faz uma fertilização in vitro, nem todos os embriões implantados no útero vão nascer uma criança. Às vezes implanta 4, não nasce nenhum. Implanta 4, nasce 1. Então, é lógico que os que não nasceram é porque não tinha nenhum espírito ligado. E por que esses espíritos ficariam ligados ali, no embrião congelado? É a resposta do Viana de Carvalho. Eles aproveitam esse desenvolvimento da ciência para drenarem ali. A gente sabe que quando o espírito se liga à matéria, mesmo que seja um embrião, mesmo que seja uma célula, ele consegue drenar algumas toxicidades do seu perispírito.
Bom, continuando na base da ciência, será que o feto é um indivíduo ou ele é só um predador da mãe? Primeiro que ele tem um patrimônio genético exclusivo que é diferente da mãe. E por que essa mãe não reage contra o feto? Porque ele libera essa enzima idoleamina 2,3-deoxigenase que destrói o triptofano materno, impedindo a reação imunológica que a mãe poderia produzir contra o bebê. Então, quer dizer, desde embrião ali, ele já produz alguma coisa para se proteger, mostrando que ele já tem uma personalidade ou uma individualidade, melhor dizendo. Ele já é capaz de produzir hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ó. A partir da sexta semana é o fígado do feto que as produz, e da 12ª o baço, tecido linfóide e a medula óssea. O fígado do bebê já começa a produzir glicogênio, ele já tem secreção de bile, produção de enzima, fator de coagulação, o sistema endócrino já na 12ª semana começa a produzir alguns hormônios, o sistema imune também começa a ser desenvolvido. E olha que lindo isso aqui. Exame de amniocentese, que é aquele exame que introduz uma agulha e puxa o líquido amniótico para ver se tem alguma malformação, se tem síndrome de Down e tudo. Num desses exames, muitos ultrassons mostraram que o bebê de 8 semanas já é capaz de segurar a agulha e se afastar. Então, mostrando que ele tem uma reação, que tem percepção, já desde muito novinho. Portanto, concluímos que o feto é sim um indivíduo, é uma persona, é uma pessoa. Será que ele tem psiquismo? Bom, a partir da década de 70, 80, com a implantação dos ultrassons, percebeu-se que o bebê mexia, que o bebê tinha movimentos, poderia ter até uma personalidade ali dentro. A doutora Alessandra Piontelli, italiana, ela fez um estudo que é um clássico, acho que é o primeiro que abre aí para pensar nesse psiquismo fetal. Ela acompanhou 11 gestações gemelares, fazia ultrassom toda semana desses bebês, acompanhava o parto, depois ia na casa dessas crianças todo mês, até o 4º ano de vida, ela acompanhou esses bebês. Sabe o que ela concluiu? Ela concluiu o seguinte: não podia mais considerar os fetos observados por mim como não sendo pessoas, uma vez que cada um deles parecia já como um indivíduo com personalidade própria, preferências e reações. Ela via que o comportamento deles dentro da barriga era muito semelhante da criança após o nascimento. Tem uma história de gêmeos que, assim, a menina era muito brincalhona, arteira, o menino muito quietinho, e eles gostavam de brincar entre a cortina entre eles, se tocando, depois do nascimento, e dentro da barriga eles faziam isso também. Eles se tocavam com a placenta entre eles. E depois do nascimento, a menina continuou arteira e o menino mais tímido. Tem uma outra história bem legal de uma menininha que ela gostava de brincar arranhando a placenta e puxando o cordão umbilical. Aí a mãe teve um descolamento de placenta. Teve que ficar de repouso e ficou com muito medo de perder a bebê. A partir de então, ela não mexia mais no ultrassom. Parecia, então, que essa menininha tinha entendido que aquela brincadeirinha dela não era boa, podia ter consequências ruins. Então, ela, conclui que esses bebês dentro da barriga conseguem pensar, conseguem ter uma vida mental e perceber o mundo à sua volta. Esses são livros, tem o livro da doutora Marlene Nobel também, que são muito interessantes. Esse aqui, Palavras para Nascer, a Miriam, ela conta a história, conta 2 histórias que eu vou passar aqui para vocês. Um de gêmeos, um bebezinho tinha malformação e o outro não. São histórias lá da França, lá o aborto é legalizado. Então, esse bebê com malformação, os pais conseguiram eliminar para abortar. Só que isso foi feito muito próximo do parto, uns 15 dias, 20 dias antes. E como é que você mata um bebê? É matar mesmo, né, nessa idade. Eles injetam uma solução salina ou injetam um produto mesmo para matar o bebê só, aquele que estava com malformação. O que aconteceu? Essa nenenzinha, quando nasceu, ela ficou deprimida. Ela não mamava, ela não aceitava mamar. A Miriam, ou Mayra, né, não sei, ela fez terapia, tão bonitinho, terapia
com essa bebezinha que acabou de nascer, diz que foi um trabalho muito árduo até que ela conseguisse aceitar a alimentação, porque ela ficou deprimida, já que a irmãzinha tinha morrido. Uma outra história que ela conta, que é muito legal, é de um bebezinho, Oliver, o nome dele era Oliver. A mãe não tinha condições de criá-lo, e ele é colocado para adoção. Lá na França, tem que esperar até o segundo mês para ver se a mãe não se arrepende, para realmente abrir o processo para aceitar os pais adotivos. E quando chega essa faixa etária de 2 meses, ele começa a apresentar um monte de lesão cutânea, alergia, que os médicos não estavam conseguindo tratar, crosta na cabeça e um pouco de falta de ar. Ela começa a terapia com ele, começa a falar com ele que ele não precisava trocar de pele para ser adotado, já que ele era negro, que ele ia ser amado do jeito que ele era, e que a mãe dele sempre o amou, passava a mão assim e que por tanto amá-lo tanto, e não tinha condições de criá-lo, deixou para adoção para que alguém com condições pudesse adotá-lo. E aí ele sara as lesões, melhora, passa alguns dias, uma semana, ele volta, de novo com falta de ar, aí ela pega, põe a mão na barriguinha dele, perto do umbigo, e começa a falar para ele, olha, quando você estava dentro, eu sei que você sente saudade da sua mamãe, e que você queria a sua mamãe aqui perto de você, que você queria voltar lá para a barriga, de um jeito que você não precisasse de respirar mais. E assim você teria sua mãe perto de você, mas olha, sua mãe está dentro do seu coração. Você nunca vai perder a sua mãe, você vai levá-la para sempre no seu coração. Você pode respirar e aceitar a sua vida, porque você é muito amada. Enfim, ele fez toda a terapia lá com ele, com um bebezinho de 2 meses, e ele melhora. Então, mostrando toda essa capacidade que esses bebês têm de entender, não só após o nascimento, mas desde a vida intrauterina. Nesse outro livro também tem a história da bebê Cristina, que recusava mamar no peito da mãe, não aceitava mamar no peito da mãe, e aí o Thomas Verne, ele começa a conversar com essa mãe, mas por que será que ela não quer mamar? A mãe fala que não sabe, e quando ele insiste, porque ela mamava em outras mamães, ela lembra que ela não queria o bebê, que ela tinha pensado no aborto, e ela só não abortou porque o marido fez muita questão da criança, e aí pelo marido ela aceitou ter a criança. Aí eles fizeram lá a terapia, enfim, e a bebê mamou. Eu vou continuar porque eu acho que eu já passei bastante o tempo, chega de história, tem mais história, mas a gente deixa para depois. Como é possível esses bebês tão pequenininhos resgatarem memórias ou pessoas depois de grande, que era o caso que eu não contei, mas era um adulto que resgatou uma memória lá quando ele estava dentro da barriga da mãe dele, ninguém tinha contado para ele, era um grande segredo, e ele volta lá. Como pode isso acontecer, né? Como que a gente explica? Se a gente pegar o professor André Luiz, que eu digo que ele é o nosso grande professor, que é o espírito que dita, assim, as obras de biologia, de saúde, né, do Chico Xavier, nós vamos entender, ele vai nos ensinar Entre a Terra e o Céu, no livro Evolução em Dois Mundos, que o espírito, simplesmente com a sua presença, com o seu magnetismo, ele atrai aquele espermatozoide que mais se afiniza com o seu projeto reencarnatório, que tem mais, como é que eu vou dizer assim, mais semelhança com as suas características de pensamento e as suas necessidades dentro da lei de ação e reação. E é ele, o espírito reencarnante ou a equipe espiritual que está auxiliando no processo reencarnatório, que vai fazer ali na divisão celular, aqui o emparelhamento dos cromossomas e dos genes. É ele que vai selecionar esses genes. Então, não existe doença que vem por acaso, doença genética, porque é o espírito que imprime nas células do corpo as suas necessidades para que ele possa se melhorar naquela reencarnação conforme o seu merecimento. Bom, então, vamos conversar um pouquinho dentro das malformações congênitas, a anencefalia, que é uma das grandes polêmicas, mas
já entendendo que a gente pode pensar em outras síndromes congênitas dentro desse mesmo pensamento. Então, se eu tenho uma pessoa que nasce com uma síndrome de Down, qualquer outra síndrome genética, uma microcefalia, não foi o azar do Zika vírus que provocou só. Teve o Zika vírus, teve algum outro vírus, ou não teve outro, ou teve uma mutação genética, mas tudo é consequência da vibração magnética daquele espírito que está reencarnando e das suas necessidades. Bom, então em 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a DPF 54 e decidiu que a antecipação terapêutica do parto de fetos anencéfalos não tipifica crime de aborto. Ou seja, o anencéfalo, você pode abortar o anencéfalo, que nem aborto não é. Eles o classificam como antecipação terapêutica do parto. Portanto, desde 2012, o abortamento do anencéfalo é permitido por lei. O que é anencefalia? É uma malformação congênita do tubo neural e é caracterizada pela ausência total ou parcial da calota craniana, que é esse osso aqui do crânio, e pelos hemisférios cerebrais, que são esses aqui. Acontece que, ainda assim, esse bebê anencéfalo, ele pode ter o tronco encefálico, diencéfalo e partes desses hemisférios cerebrais. Não é uma malformação tudo ou nada. Então, quer dizer, eu posso ter um anencéfalo com partes do cérebro, eu posso ter anencéfalo que consegue até ter calota craniana. Então, é muito relativo. O que a gente sabe? É um bebê, até assim, a gente fez uma pesquisa com os médicos, e aí a gente coloca assim, bebê incompatível com a vida, que é como o tribunal colocou o anencéfalo. Quer dizer, o que é incompatível com a vida? É um bebê que não tem vida? É um bebê que nasce e não tem e morre? Como que é isso, né? Então, como que é a chance desse anencéfalo sobreviver? 40% morre dentro do útero, dos que nascem vivos, 70% morre nas primeiras 24 horas, mas quase 2% vão sobreviver mais do que um dia. E a gente tem alguns casos aí na literatura. A Vitória de Cristo, 2 anos e 10 meses, era uma anencéfala que ela. Tem esse bebezinho do materno infantil, que sobreviveu até os 6 meses. Tem essa menininha, que é um caso publicado ali de Ribeirão Preto, que ela tinha 4 anos, olha só, sorria, movimentava a cabeça para um lado, para o outro, para o lado do som, quando chamava ela, tinha, então, respostas. Esse sorriso do anencéfalo foi descrito desde 1926. Essa é a ressonância dessa menininha aqui, ó. Se você olhar, ela praticamente não tem cérebro. E é uma menininha de 4 anos que mexe e se movimenta. Então, o que é incompatível com a vida, né? Tem vida? O André Luiz vai nos dizer que o espírito vai se ligar mais fortemente ao nosso cérebro no diencéfalo. Então, se o anencéfalo tem diencéfalo, tem espírito, claro que tem vida, né, pessoal? Lógico que tem vida. Qual seria a explicação espírita para a anencefalia? Aqui é uma transcrição do livro Lições de Sabedoria, que é uma entrevista com Chico Xavier. A doutora Marlene pergunta para ele: o suicídio traz sempre consequências funestas para o espírito? Ele responde, o Chico: todo suicídio traz consequências muito graves nas estruturas do corpo espiritual. O estudo futuro da origem da criança excepcional, ou a criança com deficiência, né, mental, por exemplo, vai abrir um campo imenso de pesquisas altamente proveitosas sobre essas repercussões. Qual a explicação, então, para os pais? Né? No livro A Terra e o Semeador, o Chico Xavier vai responder o seguinte, com o auxílio do Emmanuel. Por que crianças defeituosas, nascem crianças defeituosas, têm ligação com os pais? Sim, com frequência. Criaturas que foram compelidas à morte violenta por nossa causa, ou à morte lenta por determinadas atitudes nossas, em especial as que recorreram ao suicídio, para se libertarem da nossa crueldade mental na Terra, não se afastam mentalmente de nós. Bom,
na pergunta 355 do Livro dos Espíritos, parece que Kardec pergunta sobre isso. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já vêm no seio materno que não são vitais? Para que isso acontece? Os espíritos respondem, frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito. Então, é assim, a gente não pode dizer que todo anencéfalo foi um suicida. Eu não gosto de ter esses pensamentos, assim, limitantes e fixos. A gente tem que entender o quê? Que é um espírito que teve muita coragem de fazer uma grande cirurgia espiritual. Por quê? Porque muitos de nós estamos drenando as nossas mazelas, os nossos problemas perispirituais de forma devagarzinha. E esse espírito que teve algum comprometimento no passado, que todos nós temos, teve a coragem de fazer essa drenagem e de fazer essa limpeza no seu perispírito de uma forma muito mais drástica. Tem uma historinha que o Ricardo de Bernard conta no livro dele, Reencarnação Sublime Intercâmbio. Ele fala assim, ele conta a história de um casal espírita do centro dele e que tinha tido uma bebezinha e que descobriu que era anencefalo. Eles levaram a gravidez adiante, fizeram os cultos, os passes, o tratamento espiritual. Aí ela nasceu. Deixou de ser anencefala? Claro que não, né, gente? Claro que não. Nasceu anencefala e faleceu. 2 anos depois, passou, todo mundo esqueceu, 2 anos depois, o médium vidente vê um espírito muito iluminado se aproximando do médium psicofônico, ele dá passividade e a moça começa a falar, uma menina, ela fala assim, eu vim aqui agradecer o papai e a mamãe por tudo que eles fizeram por mim. E todos os estudos, as orações, me auxiliaram a recompor meu perispírito. Aí eles entendem que era a bebezinha anencefala. E eles perguntam, mas você está tão bem? Você era um anencefalo, agora está tão assim. Todo o tratamento de oração, o amor que eles dispensavam por mim, me auxiliou na minha reconstrução. E eu vim aqui com a permissão de Deus só para dizer para eles que eu vou voltar. E que agora, já com meu perispírito reconstruído, eu vou voltar saudável. E realmente, depois de 1 ano, a mãe ficou grávida, nasceu uma bebezinha linda e que cresceu e se desenvolveu. Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui. Como é que fica a mãe após o aborto? Aspectos físicos. Gente, o abortamento mais comum é o citotec. Então, o que pode provocar? Contrações dolorosas, náuseas, vômitos. Quando é feito pela sonda, né? Quando o bebezinho é maior, aí sim pode ter problema de infecção, ruptura e choque. Mas e os aspectos emocionais? 41% arrependimento e remorso, 27% autorreprovação, sentimento de culpa. Aqui já é um estudo mais recente de 2009, mostrando que elas se tornam mais ansiosas e deprimidas após um abortamento. E essa história de falar que a mãe é do feminismo, que aborta e ela fica bem, ela não recebe assistência. Eu não vejo isso, que ela vai e recebe auxílio psicológico. Eu penso que antes dela fazer um abortamento, essa mulher deveria sim receber um acompanhamento psicológico, que isso sim é que é defender o nosso feminino e ser feminista. Porque muitas vezes é uma pessoa que está em desespero, está desesperada, e ali está se sentindo acuada. Continuando. Culpa de novo, ó. O que mais? Autocondenação, aumento do uso de drogas, estresse pós-traumáticos, vivências de flashback, tudo isso. Bom, aí aqui eu já estou convidando vocês para o filme que vai ser lançado, 40 Dias, o Milagre da Vida, vai mostrar a história de uma mulher, uma médica que trabalha nos Estados Unidos, numa clínica de aborto, que de repente ela passa a perceber que o bebezinho se mexe dentro da barriga, que tem vida, e ela acaba mudando o seu olhar e passa a ver que, na verdade, não tem nada de feminismo isso aí, isso é uma grande indústria
de enriquecimento, que tem Ford, tem Roquefort, um monte de gente envolvida aí por trás, tá bom? Então, fica aí de sugestão. Os aspectos espirituais. Emmanuel vai dizer no Vida e Sexo que admitirmos seja o suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias de origem obscura e das obsessões. Ele vai dizer que isso vai afetar o seu centro genésico, e essa mãe muitas vezes vai ter doenças no aparelho reprodutor já nessa vida mesmo. E o pai, isso aqui ele fala no Ação e Reação, o André Luiz também fala, não vou ler que eu tô com medo do tempo, mas, cadê o do pai? Sumiu. Do pai não quer aparecer. Então, vocês vão acreditar em mim, que é o seguinte, também nesse livro, Ação e Reação, o André Luiz vai dizer para nós que o pai que está concordando com o aborto, numa encarnação futura, geralmente ele vem com os órgãos genitais atrapalhados, ou um câncer de próstata, um tumor de testículo, algum problema ali no órgão, no funcionamento do órgão genital. E a equipe médica também fica comprometida, a gente tem isso muito claro no livro Nosso Lar, que uma mulher tinha sido aborteira, ela chega assim com um monte de espírito grudado nela, André Luiz vê, que eram os espíritos que ela tinha abortado. Então, também a pessoa da equipe de saúde que participa, ela acaba tendo consequências. Aqui é um caso que está no livro No Mundo Maior, a Cecília, é uma mulher que ela vai reencarnar um espírito, um desafeto dela, ela sente aquela vibração ruim, e porque ela quer manter a vida de usufruir de todos os prazeres, era uma moça muito jovem, muito rica, ela opta pelo aborto. Então, olha só, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, que ela estava no processo do aborto, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias, isso aqui é a visão espiritual do processo. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, só da mente dela. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, quer dizer, do bebezinho, estabelecendo maior desarmonia. O filhinho que não chegara a nascer, porque antes ele começava a falar assim, olha, eu vou ser aquele filho que vou cuidar de você, me aceita, a gente vai ser feliz, eu vou te amar, vou cuidar de você, parará, parará. Ele se transforma num verdugo. Então, ele já muda o discurso quando ela aborta ele. Premindo com impulsos involuntários, unindo os vasos, enfim. O que acontece? A obsessão consumou-se para ambos o processo de obsessão recíproca. Ela acaba morrendo. Então, ela no processo do abortamento, ela morre também, e os dois ficam engalfinhados no plano espiritual, num processo recíproco de obsessão. E quando que o aborto não é crime? Pela lei, quando é risco de vida para a mãe, que se a gente for pensar é muito complicado, hoje em dia quase tudo tem jeito. No estupro, pela lei, não é crime, e no caso de anencefalia. E para o espiritismo? O único aborto permitido é aquele em que a mãe corre risco de vida. Está na pergunta 359, é preferível se sacrifica o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que existe. Bom, continuando na visão espírita, há crime, na pergunta 358, sempre que transgredir a lei de Deus, uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo. Falta grave, será melhor dizer doloroso crime, arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. Palavras de André Luiz no livro Ação e Reação. Olha, mas e se a pessoa abortou, era nova, estava em desespero, não sabia, era ignorante? Gente, todos os dias o sol nos traz um novo amanhecer, um novo dia e novas oportunidades para que nós possamos escolher diferentes e que nós possamos fazer, construir um novo destino. Então, se aconteceu da gente errar, e todos nós erramos nessa encarnação, erramos em outra encarnação,
às vezes não foi nesse fato, mas em outros fatos, vamos refazer, vamos reconstruir. Uma pessoa que abortou, ela pode muito bem passar a cuidar de crianças, né, ser evangelizadora, fazer enxovalzinho de bebê, adotar um filho, mas não num processo de querer pagar. Eu penso que é num processo de dilatar o amor que a gente traz dentro de nós. E eu acho muito linda essa passagem do André Luiz, que está no Evolução em Dois Mundos. Ele diz assim: sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão dos nossos males. E aí eu vou finalizar com essa frase da Madre Teresa: o aborto provocado é uma das minhas maiores cruzes, é uma barbárie contra a paz do mundo, porque se uma mãe é capaz de matar o seu próprio filho, o que pode evitar que nos matemos uns aos outros? Então, sem nenhum julgamento, porque a espiritualidade jamais nos julga, nos livros do André Luiz existem várias histórias de mulheres que abortaram, de pessoas que cometeram crimes. Em nenhum momento a espiritualidade julga, impõe, critica, menospreza. Está sempre ali, de braços abertos, para consolar, confortar e mostrar um novo caminho, um caminho mais florido, com menos dores. É isso. Então, que a gente possa, pessoal, conversar com as pessoas abertamente sobre o abortamento, porque não é difícil falar sobre abortamento, a gente precisa falar que o bebezinho tem vida, que não é um monte de células, que não é um botãozinho, que não é só uma menstruação. Falar disso, porque isso muitas vezes faz uma mãe repensar. E eu falo muito isso, eu tenho 2 filhos que estão fazendo medicina, eu sou professora, sempre que eu tenho oportunidade eu digo isso. Gente, conversar com os pais, que ali existe uma vida, e sempre dar oportunidade, nunca, jamais dizer assim, essa criança não vai andar, essa criança é uma coisa, porque o que eu escuto dos relatos das pessoas, até de pacientes, é que muitas vezes o médico, quando faz ultrassom, já fala assim, ó, isso aqui não tem vida não, ó, já procura lá para abortar, e o coitado da mãe e do pai não está sabendo nem o que está acontecendo, não sabe o que é anencefalo, não sabe que o anencefalo tem vida, ele não tem a visão espírita de saber que mesmo aqueles 9 meses é super importante para aquele espírito, para ele drenar as toxinas do perispírito, mesmo que ele não seja espírita. Muitas vezes é católico, a maioria dos católicos, quando a gente lê as pesquisas, eles são contra o aborto, mas aceitam fazer o abortamento do anencefalo. Por quê? Por falta de conhecimento, porque eles acham, o médico fala para eles que ali não tem vida, então ele vai e parte para o aborto e muitas vezes tem um sofrimento, uma culpa muito grande. Então, eu penso que esclarecer e dar apoio é a melhor solução. Muito obrigada. Nós que agradecemos aí a Ana Paula, que trouxe para a gente aí muito conhecimento para que a gente consiga, né, e a doutrina espírita defende muito isso, que a gente evolua junto com a ciência, né, comprovando, então trouxe para a gente os conhecimentos da parte científica de como se dá a formação dessa vida, dessa criança que está nascendo, e desenvolveu aí toda a conversa trazendo para o conhecimento espírita. Muito obrigado. Temos tempo ainda, então quem quiser fazer algum questionamento, algum comentário, pode ficar à vontade. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Vou tocar para esclarecimentos, né, nesse assunto da garota que foi violentada pelo tio e que foi autorizada, né, a que praticasse um aborto, né. Queria ouvir sua opinião a respeito dessa situação.
A gente sabe que, né, havia vida ali, a situação deveria ter sido outra, né, a ser tomadas medidas, mas, enfim, eu gostaria de ouvir o seu apontamento. Olha, Ana, eu vou falar uma opinião de quem não estava lá, né? Eu não estava lá, não vi como é que era, que tamanho que era essa menina de 10 anos, porque a gente tem meninas de 10 anos de 1,40 m, a gente tem meninas de 10 anos com 1,60 m, eu não sei. Mas a partir do momento que uma criança entra na puberdade e que menstrua e que engravida, o seu corpo já é um corpo de mulher, tá? Então, ele já tem todo o desenvolvimento. A partir do momento que você menstrua, você já está no finalzinho da puberdade. É uma criança? É uma criança. E no meu ponto de vista, eu penso assim, eu sou contrária a todas as manifestações, tanto do pessoal batendo lá, chamando ela de criminosa, que eu acho isso um absurdo. Então, assim, eu penso que a gente tem que fazer como a equipe de André Luiz, que está ali, a gente não julga ninguém, a gente está ali para dar apoio. É uma menina que, na minha opinião, esse aborto ou essa situação, a gravidez veio para salvar essa criança. Porque você pensa, o descuido, a negligência, então, para mim, se ela decidiu abortar ou não, se a família... Eu penso que esse é o mal menor, sabe, Ana? Eu fico pensando assim, se eu fosse... na minha visão de mãe, de Deus, assim, que eu não consigo pensar como Deus, né? Mas pensando no que mais se aproxima de Deus como mãe, é que essa menina, que se ela cometeu um crime, entre aspas, fazendo um aborto, esse é um mal menor, porque você pensa que mal, que situação trágica que essa menina estava vivendo há 4 anos. Então, ela foi salva por essa gravidez. Para mim, o espírito... Você quer saber a minha opinião, Ana? Para mim, Sim. eu até criei essa teoria lá na UMI Brasil. Eu falei assim, olha, gente, para mim, o espírito protetor dela, o anjo de guarda dela, falou assim, eu vou encarnar. Eu vou encarnar para salvar essa menina, independente do que acontecer, se for um abortamento espontâneo, se for um abortamento provocado, eu acho que a gente, espírita, sabe? Para interferir, né? A gente tem que mudar o olhar, a gente não tem que ficar olhando. Eu sou contrário ao aborto, totalmente, totalmente, em qualquer situação. Agora, a gente não tem que ficar focando essa ação dessa menina. A escolha da menina não nos pertence. Você está entendendo? A ação, a escolha dela não nos pertence. A gente tem que focar o quê? Cadê quem deveria ter cuidado dessa menina? Cadê? Você entendeu? Acho que é esse enfoque que eu acho que a gente tem que olhar. E que continua acontecendo conosco. O que eu penso? Se ela tivesse procurado, talvez, uma equipe médica espírita, um pessoal espírita ou religioso, que talvez pudesse dar opção para ela, conversar, minha querida, é isso mesmo que você quer com a família. Você sabe por quê? Porque, às vezes, o abortamento, no momento que ela estava, numa gravidez avançada, é um trauma. Eu não sei se seria um trauma maior, entendeu? Do que o que ela já estava passando. Se era só mais um trauma. Você entende? Ela estava sofrendo vários traumas repetidamente. E aí, você ir lá e impor, eu não sei como é que foi, se foi imposto, parece que não foi imposto, né? Mas se fosse imposto, ó, você tem que abortar, eu penso que seria um trauma a mais. Agora, se for uma coisa que foi acompanhada pelo psicólogo e que foi tudo assim tranquilo, eu me abstenho de julgar e fazer qualquer comentário, sabe? Porque no futuro, ela é uma criança, que tipo ela está numa situação tão frágil, tão desesperada, que é uma criança sendo abusada há 4 anos, que qualquer coisa que ela fizer ali tem atenuante. Você entendeu? Essa é a minha opinião. Certo. Só aproveitando esse gancho aí, porque o Brasil tem participado de algumas discussões com relação a esse sentido da gestação e da emancipação feminina, né? Das questões da mulher, né? E o aborto sempre vem, né? Como um assunto que a mulher tem a liberdade, o direito, que nós, na condição de espírito, ou cristãos, a gente rejeita esse pensamento,
e cada vez que a gente se esclarece, ainda mais com essa palestra sua aí, né, que a gente toma ainda, robustece o nosso conhecimento, a gente te agradece muito, né, por isso, a gente fica assim meio sem saber. Agora mesmo o Brasil assinou lá um tratado, né, com países que são muito atrasados no sentido da liberdade, da emancipação da mulher, né? Então, assim, a gente está indo numa direção, claro que tudo é supervisionado por Deus, a espiritualidade está aí o tempo todo, né, interagindo e interferindo também nas nossas decisões, nós não somos assim tão livres para ir fazendo o que a gente quer, mesmo porque a gente não tem nem maturidade para agir, né? Mas eu gostaria de ouvir você também nesse sentido da questão da mulher, né? Olha, os países que legalizaram o aborto não tiveram diminuição dos índices de mortalidade materna e nem dos índices de aborto. Alguns têm até voltado atrás. Então, essa história, eu acho que aquele filme a gente tinha que assistir, tinha que pedir para quase todo mundo assistir, porque existe todo um processo por trás, sabe, de lucro financeiro de grandes empresas. Então, essa história de falar que é feminismo, que eu tô... Olha, liberdade do nosso corpo é a gente ter acesso à educação sexual, a apoio dos pais desde criança. Você está entendendo? É isso, para você ter liberdade de dizer não, de dizer eu só faço sexo com preservativo, de saber a hora certa, de poder conversar isso com seus pais, e isso é liberdade. Agora, você abortar, quem diz que isso é o melhor para a mulher? Quem diz que isso não causa traumas, né, psicológicos e físicos? E aí, em muitos países que foi legalizado, e é tão, assim, ridículo, porque eu não tenho essa... Mas eu tenho uma aula pronta disso, eu não vou lembrar de cor, mas é assim, você gasta $3 com anticoncepcional, preservativo, tal, de política de saúde, e gasta $30 com abortamento. Então, assim, não tem como a gente conseguir conceber que realmente adotar o abortamento é uma política de saúde. Não é. Porque se você investir nos métodos contraceptivos, sim. Na educação sexual, sim, você gasta menos dinheiro. E outros dados são falseados. Quando você pega lá no Ministério da Saúde, índice de tantos % de mulheres que morreram pelo aborto. Primeiro que é mentira, o abortamento, eles pegam, sabe como? A estatística das mulheres que morreram após curetagem. E aí, curetagem pode ser um monte de coisa, pode ser abortamento, pode ser mioma, pode ser gravidez tubária, uma série de coisas. Então, mesmo porque o abortamento é proibido no Brasil, né? Então, não tem como fazer essa estatística, é falseada, ela é amplificada por esses ativistas, e eles aproveitam, por exemplo, o caso dessa menina para poder fazer a ideologia deles, isso eu acho um absurdo, né? Aproveitar isso aí para poder fazer a ideologia. O que mais que a gente está falando? E outra coisa, como é que a mulher diz que ela tem liberdade para fazer isso? Então, por que ela não teve liberdade para não engravidar? Sabe, assim? E outra coisa, é uma vida que está ali. Será que mais para frente ela não ia se arrepender? Acho que tudo isso ela tem acesso a todas essas informações de fato, ou a informação que chega para essa mulher é uma informação de mídia, sabe? Uma informação para vender uma ideia. Então, é tudo isso. Obrigada. Temos mais alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Boa noite, Ana. Boa noite. Esse é o Cairo, tá com o nome de Joaquim ali, mas é o Cairo. Oh, foi sem querer que eu entrei com o nome errado. Ana, eu queria que você falasse bem rapidamente assim, sobre a sua experiência. Deixa eu abrir a minha câmera, né, agora que eu estou vendo. Sobre a sua experiência, uma coisa que me chama muita atenção e que ficou escancarado nesse caso que a Ana Maria citou, de que como esses momentos onde a mais afetada pela situação e aquela que devia ser mais respeitada, que é a mulher que está passando pela situação e tem que tomar uma decisão tão difícil que muitas vezes é jogada sobre ela pelo parceiro, ou no caso dessa criança não tinha nem o parceiro,
como que ao invés de nós nos colocarmos ao lado, em auxílio à mulher, todo mundo quer tomar a decisão por ela, quer dizer o que ela tem que fazer, e eu fico pensando quantas preces essa menina recebeu, e quantos julgamentos, agressões, seja de um lado ou de outro. E pior ainda quando essas agressões vêm dos cristãos, dos espíritas, né? Então, assim, é muito triste isso, porque eu não concordo, e colocando do ponto de vista de planejamento reencarnatório e de que não existe nada, nenhum efeito sem causa, que fosse feito o aborto, mas essa é uma opinião minha e é absurdo como, por vezes, a gente acredita que a nossa opinião está acima do respeito pela mulher. E eu quero o seu comentário, como isso é comum, na sua experiência, se isso realmente é o padrão do que acontece com essas mulheres. Porque me parece que é isso vendo de fora, né? Eu não tenho a possibilidade que você tem vivendo nesse universo. Olha, eu concordo com tudo que você falou. Eu penso muito bem, muito isso. Desde que eu fiquei sabendo da história, eu só orava por essa menina. Só orava, porque, poxa, primeiro que eu nem enxergava mais o bebê, eu só enxergava a menina. Porque é uma criança que precisava de apoio, enfim. Eu sou pediatra, reumatologista pediatra, então eu não vejo tanto mães grávidas abortando, sabe? Eu não vejo. O que eu sei é de estudo, de pesquisa, sabe? Então, mas eu concordo plenamente com você que basta a gente olhar a vida, né? Todo mundo tem solução para os problemas do outro. Para a própria vida ninguém tem, né? Mas é impressionante como a gente tá prontinho para falar, não, você faz assim que tá certo, você faz assim, assim, assado. Então, é bem isso que você colocou. Eu penso que nesses momentos graves é que a gente vê o quanto que a gente precisa melhorar. Eu penso que a humanidade estava passando um momento difícil com a pandemia, todo mundo estressado, e todo mundo achou um bode expiatório para jogar o estresse dele, que foi esse caso. E cada um reagiu, mostrou o pior de si nesse momento. E concordo plenamente com você, e só me vem uma cena na cabeça, que é a cena de Jesus, com aquela mulher sendo apedrejada, e ele pede para todo mundo colocar a pedra no chão, e ele se coloca ao lado dela. Então, em nenhum momento a espiritualidade julga, apedreja, critica, diz assim, você faz... Até se você receber uma mensagem psicográfica falando o que você tem que fazer, desconfia, porque espírito de luz não faz isso, não. O espírito de luz fala assim, minha filha, estou aqui do seu lado. Vamos seguir Jesus? Mas eu respeito sua opinião. Humberto Campos, no livro Boa Nova, ele diz assim, Deus age em silêncio, e Deus não violenta as consciências. Deus, ele sempre permite que a gente faça as nossas escolhas. E por que a gente, um verminho aí de areia, quer decidir pelos outros, quer julgar os outros, né? Então, eu penso que essa lição de Jesus, nós vamos demorar muitos séculos ainda para aprender, para libertar do julgamento, sabe? Acho que é isso. Bom, mais uma vez, então, agradecer aí pela contribuição da Ana Paula, que enriqueceu muito aí o nosso estudo de hoje. Eu acho que fica essa ideia, né, de respeito. Eu acho que a gente tem que lembrar que o amor é a maior força transformadora que pode existir, e o amor é completamente contrário a qualquer tipo de agressão, de imposição, né? A gente acaba vivendo num momento onde a gente busca muito os extremos, e o extremo não é bom de nenhum jeito, né? A gente precisa buscar o equilíbrio. Então, da mesma forma que a gente não concorda com o roubo, a gente vê um irmão roubando e a gente pensa, aquele irmão roubou, mas eu não sei como eu me comportaria no lugar dele, na condição que ele foi criado. Então, a gente tem que pensar que os irmãos que estão aí convivendo com a gente, independente da condição e dos erros que eles cometeram, são irmãos que são filhos de Deus, estão ali nas suas lutas, nos seus desafios, estão plantando e vão colher as consequências pelas suas escolhas.
e que a gente se coloque numa posição de o máximo possível de amparo e nunca de julgamento. A gente tem as nossas próprias falhas, a gente tem